E aí, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as farinhas. Qual é a melhor farinha para você estar usando no dia a dia? Vamos falar sobre 6 farinhas que são as mais comuns do nosso dia a dia, que é a farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de arroz, farinha de coco, farinha de trigo branca e farinha de trigo integral. Começando pela farinha de trigo branca, que é a farinha de trigo que a gente mais encontra no supermercado. 100 gramas dessa farinha tem em média de 350 calorias. Porém, ela tem um baixo teor de fibra, fazendo com que ela tenha um índice glicêmico mais alto, devendo ser evitada por quem faz uma dieta com controle de glicemia, até mesmo pela ingestão de carboidratos, porque ela tem um alto teor de carboidratos a cada 100 gramas de sua porção. Pelo menos 70 gramas ali é de carboidrato. E qual é a diferença da farinha de trigo branca para a farinha de trigo integral? A farinha de trigo integral tem um teor maior de fibras. Isso não faz com que ela tenha menos calorias, porém ela tem um índice glicêmico mais baixo. A velocidade que ela cai na corrente sanguínea é menor comparada à farinha de trigo branca e ela ainda preserva alguns nutrientes por conta de ter a casca em seu processamento, ao invés da farinha branca que já perdeu as cascas quando foi processada. Essa é a principal diferença entre as duas farinhas. E as duas farinhas possuem glúten. Então, para quem tem uma restrição ao glúten, e as duas farinhas de trigo possuem glúten. Para quem tem uma intolerância ou uma alergia ao glúten, deve-se ter uma atenção especial aos alimentos que contenham farinha de trigo em sua composição, principalmente por conta do glúten, para não desencadear nenhuma reação alérgica ou algum incômodo na hora de consumir esse alimento. Agora vamos falar da farinha de aveia. A farinha de aveia também tem em média de 360 a 380 calorias cada 100 gramas. Porém, ela tem um altíssimo teor de fibras em sua porção, fazendo com que ela tenha um índice glicêmico bem mais baixo, ajudando também no controle da saciedade e no funcionamento do intestino. Além do mais, a aveia é fonte de fibra beta-glucana. Essa fibra ajuda na redução do nível do colesterol, então acaba sendo uma opção saudável para quem opta consumir uma farinha que tenha mais fibras e também precise ter esse controle do colesterol. A aveia em si não possui glúten, porém ela pode conter glúten ou traços de glúten se for processada no mesmo lugar onde processam alimentos que contenham glúten. Por isso tem que ter essa atenção especial também caso você for intolerante ao glúten e está procurando uma farinha que seja isenta de glúten. Uma outra farinha, já essa farinha não tem glúten. Vamos começar a falar das farinhas sem glúten agora nesse momento. Se você tem intolerância ao glúten ou alergia, preste atenção nesse vídeo que também vai te ajudar. Vamos falar da farinha de coco. A farinha de coco tem em cada suas 100 gramas 430 calorias. Ela é mais calórica comparada à farinha de trigo e à farinha de aveia. Porém, ela tem um altíssimo teor de fibras por porção de 100 gramas. 100 gramas de farinha de coco tem aproximadamente 30 gramas de fibra, o que faz com que o seu índice glicêmico seja baixo, além do que ela tem um teor menor de carboidratos e um teor maior de gorduras. Para quem faz uma dieta isenta de glúten ou com restrição de carboidratos, ela é uma alternativa para estar usando no lugar de usar a farinha de trigo. Porém, para quem precisa ter um controle maior ali do colesterol ou um controle de gorduras na sua alimentação, a farinha de coco deve-se ter uma atenção especial, porque ela já tem um teor de gordura muito maior. O mesmo serve para a farinha de amêndoas, que é conhecido ultimamente, principalmente em dietas com restrição de carboidrato, porque é uma farinha que tem um baixo teor de carboidrato, um alto teor de fibras, porém também tem um alto teor de gorduras. Se você está priorizando uma dieta com um baixo teor de gorduras ou está evitando consumir gorduras na sua alimentação, a farinha de amêndoas não seria a melhor opção. Mas se você está reduzindo o consumo de carboidratos e procurando uma farinha que seja sem glúten e com baixo teor de carboidrato e alto teor de fibras, a farinha de amêndoas é uma boa opção. Porém, 100 gramas de farinha de amêndoas tem 560 calorias. Isso mesmo, é um teor calórico muito mais alto proporcional às outras farinhas, principalmente por conta do teor de gorduras, pois quanto mais gordura tiver essa farinha, maior é o seu teor calórico. Porém, ela tem fibras, nutrientes que também são benéficos para a saúde. E depois nós temos a farinha de arroz integral. Temos a branca e a integral. Vamos falar aqui no vídeo da farinha de arroz integral, que é uma farinha sem glúten, é uma farinha que cada 100 gramas tem em média de 360 calorias.
Porém, ela também tem um alto teor de carboidratos. Então, se você está controlando o carboidrato, a farinha de arroz não seria a melhor opção para você. Mas se você não está reduzindo a quantidade de carboidratos da sua alimentação e sim optando por uma farinha nutritiva que seja sem glúten, a farinha de arroz integral é uma excelente opção para você que está procurando uma farinha desse tipo. Por isso, é preciso levar em consideração a sua necessidade nesse momento. Se você está optando por uma farinha que seja com teor menor de carboidrato, se você está querendo uma farinha que seja sem glúten, ou se você está querendo uma farinha mais nutritiva, mas não procura uma farinha que seja com teor reduzido de carboidratos, ou então que seja uma farinha sem glúten. Se você está procurando uma farinha mais nutritiva para usar no seu dia a dia, todas essas opções que eu te falei, com exceção da farinha de trigo branca, são opções mais nutritivas para você utilizar no dia a dia. Se você está procurando uma farinha mais saudável para evitar o consumo da farinha de trigo branca, essas opções que eu te falei aqui no vídeo podem te ajudar. Então, é bacana que você faça uma reflexão de qual farinha vai ser melhor para você nesse momento. Se é uma farinha sem glúten, se é uma farinha com redução de carboidratos, se é uma farinha com teor maior de gorduras, tudo isso tem que ser levado em conta. Ou se então é apenas uma farinha mais nutritiva em relação à farinha de trigo. Então pense aí qual farinha vai ser melhor para você nesse momento e comente aqui se você já faz o uso de alguma dessas farinhas ou então se você gostou de saber sobre essas farinhas e está pensando em consumir alguma dessas no seu dia a dia. Espero ter te ajudado e que a partir de agora você acerte na hora de escolher a farinha ideal para você estar consumindo. Um forte abraço!